irmãos, com muito prazer, com muita satisfação, eu lhes desejo a paz de Deus, o nosso Pai, a paz de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Desejo-lhes também que todas as virtudes do Espírito Santíssimo do nosso Deus possam estar conosco, nos fortalecendo e nos vivificando. Pois estamos reunidos para, neste ato desta santa reunião de oração, prestar nossa adoração, louvor e glória ao Divino Espírito Santo da Santíssima Trindade. Desejo-vos também o amparo e proteção de Jesus, de Maria Santíssima, e que as bênçãos preciosas do glorioso Espírito Consolador, a Santa e querida Vó Rosa, e do Santo Pastor e Profeta, querido irmão Aldo, estejas conosco. E que valorizemos muito esta oportunidade que o nosso Deus nos concede, de estarmos reunidos na casa dele, casa de oração, e também unidos aos santos e anjos da glória celestial. Que alguns ou muitos aqui já estão, mas muitos outros ainda poderão estar conosco. Poderão ser enviados para estar presentes conosco os santos profetas, os santos apóstolos, se assim for determinado por Deus pela sua justiça. Então, que possamos valorizar cada momento desta reunião e participarmos em união fraternal, glorificando a Deus e aos seus santos e também fortalecendo o nosso espírito. Sendo assim, os votos de boas-vindas são a todos os participantes. Para darmos início oficialmente, convido a igreja, por gentileza, os assentados, se possíveis, a colocar-se em pé. Vamos entoar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Vamos orar. Ó querido Deus, onipotente Pai Celestial, aqui estamos reunidos no seu tabernáculo santo, local que foi predestinado, consagrado e ungido pelo Senhor, ó Pai, pelo seu divino Espírito Santo, para o encontro desta família contigo, ó Pai Santo. Nós, teus filhos, aqui nos encontramos reunidos e unidos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma confiança, apresentando a partir deste momento nossa gratidão, louvor e adoração a Ti, ao seu divino Espírito Santo, e aos teus santos e poderosos anjos. Entre estes santos está a Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, o Santo Profeta, querido irmão Aldo, o pastor por excelência, que permitiu com que o Senhor voltasse a falar conosco através destes santos. Agora, neste momento, que estamos reunidos para esta comunhão perfeita, que o Senhor, ó Pai, conceda as virtudes dos céus para todos os participantes, que nós, que
que aqui estamos, desejamos e rogamos a Ti, ó profeta Santo Irmão Aldo, por ser o pastor a qual Jesus designou e prometeu que conduziria o povo de Deus na terra. Rogamos a Ti, dirija-nos com mão forte, poderosa e segura, para que os nossos atos de louvor sejam a cada dia mais aperfeiçoados e envolvidos com a unção do Espírito Santo de Deus, o Pai, a qual nós estamos a reverenciá-lo, a adorá-lo e glorificá-lo. Mas que também os santos e os anjos que compõem este poder, que integra o seu reino aí nos céus, ó Pai, junto ao seu reino aqui na terra, a Igreja Apostólica, seja todos estes glorificados por nós, o Teu povo. E esta glorificação vai desde as expressões do nosso coração, por meio de palavras, ou seja, da nossa oração, pelos sentimentos do nosso espírito e também pelos louvores que entoaremos no transcorrer desta santa reunião. Mas, além deste louvor, desta adoração e glorificação, ó Pai, nós buscamos nesta oportunidade mais virtudes para o nosso espírito, através desta comunhão perfeita entre a Irmandade Apostólica e estes Teus santos e os Teus anjos, ou seja, o Seu poder, a Sua glória e o Senhor onipotente Pai e soberano Deus. Então conceda a nós todas as virtudes que precisamos, os conhecimentos necessários e as bênçãos dos céus para sermos fortalecidos, vivificados e prosseguirmos a nossa caminhada sempre com muito amor e com muita dedicação. E que a cada dia da nossa vivência nesta terra possa ser exatamente cumprida a Sua vontade, para que o mundo veja que nós somos realmente os Teus filhos e que a Sua vontade está sendo cumprida na vida desta família apostólica. Por tudo isso, por ouvir a nossa súplica, por saber que todas as providências estão sendo tomadas pelo Senhor ao profeta Irmão Aldo, mediante a intercessão diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntamente com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, com os santos anjos, também com os santos apóstolos ou os santos profetas, nós muito louvamos e glorificamos o Seu reino, o Seu poder e a Sua glória. E, portanto, a nossa reunião de oração está iniciada e dedicada a todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 180, Adoração ao Espírito Santo e Seu Consolador. Sabedoria
muita fé, muita esperança para um dia entrar no céu. Confiança, esperança, é preciso ser ativo, prestativo, nunca ser indeciso, pra saber vencer o mal. É preciso viver sempre em santidade, andar sempre na verdade com poder celestial. Preciso ter bastante paciência, muito amor e obediência para servir nosso Jesus. É preciso uma vida piedosa, tendo a Santa Rosa que ao céu sempre conduz.
Muito bem, prezados e amados irmãos. Agora, neste momento, nós vamos passar para a parte das mensagens. Temos mensagem importantíssima neste boletim para juntos compartilharmos. Lembrando a todos os participantes que estamos numa reunião de oração dedicada ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. E também é uma oportunidade honrosa que o nosso Deus nos concede de participação nas virtudes e na sua unção do seu Divino Espírito Santo. E tens o objetivo de fortalecer o nosso espírito. Os dias na terra são difíceis, irmãos. Não são fáceis. Naturalmente que não vamos viver murmurando, reclamando das situações que enfrentamos. Mas eu digo isso, que os dias na terra não são fáceis, são difíceis, exatamente pela própria palavra do Mestre Jesus. Observem que ele advertiu-nos, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, nessa palavra de Jesus, ele conclui dizendo: eu venci o mundo, vós também vencereis. Ou seja, Jesus, ele promete àquele que tem bom ânimo a ser um vencedor. Por isso que devemos nos fortalecer das virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, para então vencermos. Não podemos desanimar. E isso também é a palavra do Mestre, alertando a este respeito, quando ele disse: ao espírito abatido, quem o levantará? Irmãos, não podemos nos abater diante das adversidades que a vida nos apresenta. Antes, porém, devemos revestir-nos da unção do Espírito Santo, que nos é dada. Colocarmos em prática tudo aquilo que Deus, o nosso Pai, através dele próprio Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do santo profeta Irmão Aldo, ou até mesmo de outros santos que foram formados por ele, como os santos profetas, os santos apóstolos, deixaram como palavra de estímulo e palavras que regem a vida de um filho de Deus. Então, irmãos, é exatamente este um dos motivos da reunião de oração: nos fortalecermos para sermos mais vivificados, ou seja, mais santificados, mais puros, mais fortes. Então, nós temos nesta oportunidade uma palavra no boletim em uma homenagem aos pais, que é no próximo domingo. Diz assim: neste próximo domingo, 10 de agosto, celebraremos o Dia dos Pais. Uma ocasião especial para expressarmos nossa gratidão e homenagearmos aqueles que representam o verdadeiro amor. Primeiramente, rendemos adoração, louvores e gratidão a Deus nosso Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança. Movido por seu infinito amor e misericórdia, ele tem feito tudo para conduzir aos céus os santificados, os bondosos e os humildes de coração. Também prestamos homenagem e adoração ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e membro da excelsa Trindade, que participou da criação do primeiro homem e, em seu imenso amor, deixou suas glórias celestiais para sofrer entre os homens, em favor da salvação dos filhos de Deus. Ele é, igualmente,
nosso Pai Celestial. Homenageamos e reverenciamos o santo profeta Irmão Aldo, que é um verdadeiro Pai para todos nós, cumprindo com dedicação a missão que lhe foi confiada nesta igreja. Ele tem guardado e amparado com zelo a família apostólica, guiando-nos firmemente pelo caminho do bem e da verdade. Igualmente, prestamos homenagem a todos os pais que cumprem uma sagrada missão de cuidar de sua família e de seus filhos com amor, dedicação e carinho. Prezados pais, sejam em tudo um exemplo de amor, bondade e justiça ao educarem os seus filhos. Sejam amáveis com eles e com suas esposas, tratando-os com carinho e promovendo a paz e a união familiar. Sigam o exemplo de Deus Pai, que age com amor, misericórdia e compaixão para com a humanidade, como ensinou São Paulo em sua carta aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ensinem seus filhos a amarem a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e aos santos de Deus. A formação moral, espiritual e religiosa dos filhos é de grande valor para a obra da Igreja e para a união da família. A doutrina e a disciplina de nossa Igreja, legadas por Jesus por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, constituem um modelo perfeito de conduta e fé, capazes de formar verdadeiros filhos de Deus. Ambas são luzes e nos guiam neste mundo. Portanto, pais apostólicos, ensine seus filhos a viverem nesta luz, com honestidade, honradez e obediência. Clamem a Deus e aos seus santos por paciência e perseverança, e mesmo diante dos sacrifícios, cumpram com amor esse sagrado dever de ser pai. Aos filhos, recomendamos que amem e respeitem, obedeçam e sejam unidos aos seus pais. Isso é um mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar significa reconhecer a dignidade dos pais, amando-os, sendo obedientes, seguindo seus conselhos e exemplos. Agindo assim, os filhos serão bem-sucedidos em suas vidas e terão um futuro abençoado e próspero. Jamais desampare os seus pais. Reconheçam seu valor e promovam a verdadeira alegria no seio da família. Enviamos a todos os pais um abraço, ou melhor, um forte abraço fraternal neste dia especial e rogamos a Deus, ao Senhor Jesus, à Santíssima Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, que os abençoe, concedendo alento, saúde, paz e alegria, para que cumpram com êxito sua missão. Feliz Dia dos Pais. Esta é a homenagem aos pais. Prosseguindo, temos sobre Assunção de Maria Santíssima. No próximo dia 15 de agosto, celebraremos com profunda devoção a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe Celestial, que foi elevada aos céus em corpo e alma. A glorificação de Maria Santíssima é fruto de seus méritos e de seu amor perfeito a Deus, a Jesus Cristo e a todos que buscam o bem, a justiça e a santidade.
por sua fidelidade e santidade, Maria Santíssima foi concebida, preservada do pecado original. Verdade proclamada como Imaculada Conceição. E por isso não foi corrompida pela morte nem pelo sepulcro. Ao anunciar que a Virgem Maria seria mãe do Salvador, o anjo Gabriel a saudou dizendo: Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Essa expressão revela sua plenitude de santidade desde o início de sua existência, confirmando sua condição de imaculada e sua íntima união com Deus. Por seus méritos e por sua missão única como mãe do Filho de Deus, Maria Santíssima foi elevada à glória celeste pelos anjos do Senhor, recebendo a coroa de Rainha do Céu e sendo reconhecida como Mãe dos filhos de Deus. Bendita és tu, ó Maria Santíssima. Louvado seja eternamente o teu nome e o teu ministério como Mãe de Jesus, o Divino Salvador. Te veneramos com amor e gratidão, por seres nossa Mãe Celestial e intercessora junto ao Pai. No dia 15 de agosto, realizaremos uma reunião especial em nossa sede, e nas congregações que puderem realizar nesta data, ou na mais próxima possível, em comemoração à Assunção da Santíssima Virgem Maria. Que esta celebração fortaleça a nossa fé e nos inspire a vivermos com esperança e santidade. Então esta também é a homenagem, relembrando o dia glorioso da Assunção de Maria Santíssima. Agora vamos passar para a parte da mensagem. Uma mensagem, irmãos, que nos chama a uma profunda reflexão da nossa vida. São palavras importantíssimas. É um ensinamento de Jesus, é uma lição que ele deu, que deve ser lembrada constantemente pelo apostólico, jamais esquecida. Veja o que diz a mensagem: o bom samaritano e o verdadeiro amor ao próximo. A parábola do bom samaritano é ensinada por Jesus em resposta à pergunta de um doutor da lei. É uma das mais profundas lições sobre o amor ao próximo e a prática da verdadeira fé. Ela nos mostra que o amor cristão não se limita a palavras ou sentimentos, mas se revela em atitudes concretas de misericórdia, compaixão e justiça. Um doutor da lei religiosa dos judeus, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta: O que está escrito na lei? Como você a lê? O doutor respondeu corretamente: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Fizeste bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo justificar-se, perguntou: E quem é o meu próximo? Foi então que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Antes de narrarmos essa parábola, é importante lembrarmos que ela é alegórica, ou seja, representa situações da vida real e contém preceitos morais profundos.
Na época, havia uma aversão secular entre judeus e samaritanos, originada por questões religiosas. Eles não mantinham relações amistosas e nem se comunicavam. Isso confere ainda mais destaque à figura do bom samaritano, que socorre com solicitude, afeto e generosidade um judeu. Nosso Senhor o aponta, por isso, como modelo de verdadeiro humanitarismo. Jesus narra que certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, que, depois de o despojarem e cobrirem de ferimentos, o deixaram quase morto. Casualmente, passava por aquele caminho um sacerdote. Ao vê-lo, afastou-se e passou adiante. Do mesmo modo, também um levita, que veio por aquele lugar, e ao vê-lo ferido, passou de lado e seguiu, sem ajudá-lo. Sacerdotes e levitas tinham a missão de realizar trabalhos religiosos no templo. Eram conhecedores e mestres oficiais da lei. Tal atitude evidencia a dureza de seus corações para com esse seu compatriota, reduzido a tão lastimável estado, ou seja, falharam em demonstrar compaixão. Jesus continua: mas um samaritano, povo desprezado pelos judeus, que estava de viagem, ao chegar perto dele e vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, fez curativos nas feridas, colocando sobre elas azeite e vinho. Naquele tempo, os orientais levavam azeite e vinho em suas viagens, pois eram usados para tratar feridas. O azeite tem ação emoliente e sedativa, e o vinho é um excelente desinfetante, já que não havia os recursos que temos hoje. Jesus prossegue narrando a parábola, colocando-o a seguir sobre a própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e prestou-lhe assistência. No dia seguinte, tirando 2 denários, moeda daquele tempo, deu-os ao dono da estalagem e disse: presta-lhe assistência, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Jesus conclui com uma pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caíra em poder dos salteadores? Ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então disse: vai e faze tu também do mesmo modo. Jesus não dá uma resposta teórica, mas leva o doutor da lei a refletir e reconhecer o verdadeiro próximo. Ou seja, que todo verdadeiro próximo é aquele que precisa de ajuda, independente de raça, de religião ou da origem. A parábola ensina que o amor ao próximo é ativo, é prático e universal. Não basta conhecer a lei,
É preciso vivê-la. A figura do samaritano é também uma representação de Jesus Cristo. Ele desceu do céu para socorrer a humanidade ferida pelo pecado. Curou nossas feridas com seu sangue e nos deu vida eterna. Pagou o preço da nossa salvação e continua cuidando de nós por meio de sua igreja. Como seguidores da fé ensinada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, temos o dever de viver esse amor verdadeiro, amor sem distinção, praticar a misericórdia, a paz, o perdão e a justiça. Devemos ser instrumentos de consolo e salvação para os que sofrem. A Igreja Apostólica é chamada a ser a luz no mundo, levando esperança, carinho e afeto a uma humanidade tão carente de amor. São João, em sua primeira carta, nos ensina: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E continua: nisto se manifestou o amor de Deus. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. A verdadeira felicidade está em viver o amor de forma prática e sincera. Amemos uns aos outros com amor verdadeiro e façamos sempre o bem. Pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre fizeram o bem a todos, carentes e necessitados, nesta grande obra de salvação e caridade que é a nossa Igreja Apostólica. Essa é a mensagem da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, que nos ensinaram sobre o amor ao próximo, sobre a mansidão, a paz, a misericórdia, o perdão, a justiça, entre outras virtudes divinais, seguindo o exemplo de Jesus, o bom samaritano eterno. Prezados, vejamos que mensagem profunda. Nós estamos incorporados ao reino de Deus, o nosso Pai. Fazemos parte do corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje, Deus o Pai, através do Santo Profeta Irmão Aldo, direciona esta palavra aos nossos corações. Exatamente, irmãos, para que possamos refletir na nossa vida como apostólicos. O que nós estamos fazendo? Qual a escolha adotamos para os nossos comportamentos? Nós estamos vivendo a doutrina de Jesus em relação ao amor ao próximo? Porque, irmãos, não podemos ficar expressando, dizendo amor e não executarmos este amor, não colocarmos ele em prática. Porque, irmãos, o amor não são expressões por palavras, mas são por gestos, por ações, que exatamente configuram ou caracterizam que realmente nós temos amor em nossos corações.
E o amor, ele nos impulsiona de tal forma, irmãos, que nós não olhamos com os olhos materiais apenas, mas nós temos olhares de espírito, como diz a palavra. Porque quando nós olhamos com os olhos do espírito, nós vemos diante de nós um ser que foi criado por Deus à sua semelhança. E não vemos como uma pessoa que pertence a outra denominação religiosa, a outra origem de natalidade, seja estado ou até mesmo país. Mas nós vemos ali um ser criado por Deus. E quando nós temos este sentimento de amor ao próximo, irmãos, naturalmente é porque nós temos amor a Deus. E se nós temos este amor a Deus, naturalmente, nós vivemos aquilo que Deus nos ensina. Pela doutrina e disciplina desta Santa Igreja Apostólica. Ou seja, as nossas ações se completam entre doutrina e disciplina. Em tudo buscamos fazer a vontade de Deus, buscando a nossa verdadeira união com a família apostólica e também dentro dos nossos lares, para então mais ainda fortalecidos e participantes da unção do Espírito Santo de Deus, da graça do Consolador, do Santo Profeta Irmão Aldo, de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de Jesus, o nosso Senhor, podermos cumprir uma missão honrosa nesta terra, vivendo-nos como verdadeiros filhos de Deus, o nosso Pai. Observamos, irmãos, nesta parábola de Jesus, que ele dá um exemplo. Jesus, por muitas vezes, nos seus ensinos, ele pregou a doutrina, mas nós observamos que naturalmente quando alguém procurava por Jesus à prova para ter um esclarecimento, Jesus sempre usou, irmãos, essas parábolas. E ele dá este exemplo mostrando que aquelas pessoas que eram da mesma nação, que eram compatriotas, abandonaram ele, o rejeitaram, desviaram e deixaram lá. Mas aí vem outro que pela linguagem, ou seja, pelas comunicações, eles não se falavam entre uma nação e outra. Podemos dizer, eram rivais. Aquele homem, tomado pelo sentimento da compaixão, que é o verdadeiro amor ao próximo, ele executou esta ação. E aqueles que se diziam doutores da lei, conhecedores da lei, não é da lei material do país, irmãos, é da lei de Deus. Estes se furtaram, ou seja, recusaram em estender a mão ao próximo, não cumpriram com o mandamento de Deus. E diziam-se doutores, eram mestres. Então, irmãos, esta mensagem vem exatamente porque nós estamos participando de uma reunião de oração onde vamos nos fortalecer com a unção do Espírito Santo do Pai, para que nós, irmãos, sejamos verdadeiramente unidos, que possamos nos abraçar espiritualmente, um ajudando o outro, nos fortalecendo, acolhendo, tendo palavras de estímulo, de carinho, tendo também ações de compaixão, se necessário for, num ou noutro momento, mas que esta nossa ação não venha a limitar-se à família apostólica,
mas a qualquer um que precisar de nós. Porque Jesus deixa a pergunta: e qual destes parece ter sido o próximo daquele homem? Aquele que estendeu a mão, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, irmãos, que este ensino de Jesus esteja bem gravado em nossos corações, porque além dos ensinos de Jesus, nós temos os exemplos deixados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo nestes tempos presentes. Com palavras de estímulo, com acolhimento, com cooperação naquilo que se fez preciso e necessário. Que nós também possamos agir desta forma, irmãos. Porque ao agirmos assim, estamos cumprindo também com a justiça de Deus em nossa vida. Estamos verdadeiramente sendo os filhos de Deus, os apostólicos desta Santa Igreja, apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, cumprindo com fé, com amor e com devoção a nossa missão nesta terra. Que a missão desta igreja é promover um mundo melhor para se viver. Então, irmãos, que sejamos unidos, sejamos observadores e em nossas ações de acolhimento, de estendermos a mão ao nosso próximo, que façamos com humildade, com simplicidade e com fé, jamais visando qualquer outra finalidade, seja ela agradecimento ou reconhecimento ou divulgação daquilo que fazemos. Que nós possamos fazer as nossas ações com amor verdadeiro, no desejo de que a pessoa beneficiada não se beneficie apenas materialmente, mas que também seja beneficiada espiritualmente. Que possamos acolher todos os que precisarem, irmãos. Na medida do possível, que nos for cabível, que possamos ter essa ação. E então sejamos cumpridores da justiça de Deus em nossas vidas e em nossa missão como Igreja Apostólica. E nos é dada a oportunidade, irmãos, de fortalecer o nosso espírito com as virtudes do Espírito Santo, como esta oportunidade que estamos tendo, e de participarmos não só em louvores e cântico, como também através da palavra ungida dos céus e da unção concedida a nós no momento de nossas orações. Esta ferramenta, a oração, ela está disponível para nós a todo momento da nossa vida. Porém, precisamos também unir a oração à vigilância, à sabedoria. Portanto, que essas virtudes sejam com todos nós participantes desta santa reunião e que tenhamos este amor verdadeiro a Deus e ao nosso próximo. E que a graça e bênção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e Maria Santíssima, sejas conosco. É o que eu desejo a toda a família apostólica e a todos os participantes de nossa reunião. Amém. Nós iremos passar para os momentos de oração. Eu quero convidar, por gentileza, os assentados aqui presentes a colocar-se em pé. Iremos entoar o hino que antecede o momento de oração individual. O hino de número 174, Ó Santa e Bendita Avó Rosa. Mas
este momento e façamos nossas orações individuais com muita fé. Vamos orar. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário de número 119, ao único Deus. Assim, nós prestamos gratidão a Deus, o nosso Pai, e a todos os seus santos e anjos. Também, em nome do santo profeta irmão Aldo, eu agradeço a presença de toda a igreja aqui, todo o ministério, pela unidade, pela participação, pelo desenvolvimento que tens alcançado a cada dia. E neste ato que participamos juntos, apresentando este glória, de louvor e de adoração também a todo o reino celestial. Agradeço também a presença do quadro ministerial de obreiros, diaconisas e dos nossos irmãos membros. Também aos internautas que participam conosco. Creiam que, desde que a sua ausência em uma de nossas reuniões é por motivo justo, serão abençoados igualmente. E assim, sempre apresentamos, em nome das congregações, dos canais, o agradecimento pela sua companhia conosco. E sejam sempre muito bem-vindos. Sendo assim, nós iremos finalizar a nossa santa reunião com uma oração. Vamos orar. Ó santo profeta, querido irmão Aldo, apresentamos neste momento nossa gratidão ao Senhor, porque sabemos da missão que tens e como sucessor do Consolador, como pastor por excelência, como intercessor diante de Deus o Pai e dos seus santos, em favor de todos nós, reconhecemos a magnitude, a grandiosidade do seu poder e da sua missão. E sabemos que tudo o que tens pedido diante de Deus o Pai e dos santos, em favor da família apostólica e de todos aqueles que clamam por Deus o Pai, sempre tens uma resposta. Seja como aquilo que suplicamos ou como uma fortaleza para o nosso espírito, para termos a fé e convicção do momento determinado por Deus e da sua justiça e juízo aplicado na vida de todos nós, os filhos e filhas de Deus. Assim sendo, nesta hora de oração, em que participamos desta santa reunião, louvamos, bendizemos e glorificamos a todo o reino do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador, de Maria Santíssima e do Senhor, santo profeta irmão Aldo, bem como dos santos e dos anjos. E agora, em súplica estamos, porque estamos finalizando esta santa reunião. Cada um de nós seguiremos a nossa caminhada enquanto Deus o Pai assim nos permitir. E nesta caminhada, bem sabemos que precisamos de bênçãos, de amparo e proteção e de virtudes para o nosso espírito. Então peço em favor de toda a tua igreja e que seja concedido a todos os que participam conosco desta santa reunião aquilo que for da sua vontade, ó soberano Deus. Nós te pedimos, mas entregamos todos aos teus cuidados e a vontade soberana do Senhor seja sempre realizada. E agora, neste momento, também, apresentando as orações da tua igreja, apresenta os pedidos que estão neste altar, especificamente nesta caixa destinada aos pedidos de oração. Que aqui, estas vidas, estes pedidos, neste momento, estando em tuas mãos, irmão Aldo, e da mesma forma, diante de Deus, intercedendo em favor de todos, que seja dado aquilo que for da justiça do Criador. E assim sendo, ó Pai Santo,
Se porventura alguém destes pedidos estiverem distantes do Senhor pela fé, que o Senhor, ó Deus, possa conceder da sua misericórdia, da sua justiça perfeita. E aquilo que for determinado pelo Senhor será para a glória e honra do seu reino. E então, aqueles que precisam de saúde para os seus corpos, de resolução para os seus problemas, de sabedoria, de discernimento, enfim, tudo o que for preciso e necessário sejam, pois, concedidos a eles. Aqueles que precisarem de intervenção na medicina, que os profissionais também possam ser cheios de sabedoria e possam agir da melhor forma. Aqueles que já passaram e hoje estão sob os tratamentos, que cada tratamento possa ser ungido neste momento para que possa surtir o efeito desejado. E o mais breve possível, eles estejam restabelecidos na estrutura do seu corpo, na sua saúde. E que também possa ter sempre a fortaleza em seu espírito. E agora, chegando ao término de nossa santa reunião, ó prezados, recebamos junto esta bênção que é do Pai, do Filho, através da unção do seu divino Espírito Santo, do amparo e proteção de Maria Santíssima, graça e bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta, querido irmão Aldo, e que os santos e anjos sejam a companhia de todos no retorno aos seus lares, na sua estada e no seu porvir, enquanto Deus assim nos permitir. Por tudo isso, nosso reconhecimento, nossa gratidão, nosso louvor e adoração a todo o poder celeste hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.